Então, conversa com Isabela do Lago, delegada para o Fórum de Artes Visuais na eleição do Conselho Nacional de Política Cultural. Isabela, como foi esse processo de eleição no CNPC do MINC? Difícil, penoso. Eu posso fazer um breve relato para contextualizar do que foi na eleição passada, né? Então, na eleição passada, eu fui também para o colegiado de artes visuais. Eu fui suplente, fiquei na suplência. Não fui votada, ocupei uma vaga que era restante e na hora lá precisava redistribuir. E passei a gestão todinha acompanhando uma coisa e outra por e-mail, acompanhando os relatos, mas de fato presencialmente eu não participei de nada. No momento da eleição lá também teve uma situação que um colega do colegiado primeiro acertou que ia votar em mim, depois ele e o grupo dele disseram que não votaram porque pensavam que eu era da setorial de culturas afro. Justificando pelo fato de eu estar de turbante. Mas passou. Também estou sabendo que a pessoa que era meu titular era uma pessoa bem ativa, participou de todas as reuniões, muito embora eu não o conhecesse mesmo. Mas nesse ano a gente teve uma situação que foi colocada de uma maneira tão torpe que nem eu consegui entender como foi essa compreensão que as pessoas têm do processo de cotas. Então essa última eleição entrou essa novidade aí pra galera, né? De que tinha que ter um mínimo de 20% de pessoas negras na representação e um mínimo de 30% de mulheres, independente da formação cultural, étnica. Então, o que deu para perceber que isso virou uma espécie de um gargalo. Assim, os discursos foram muito atravessados com relação a isso, na hora de escolher os representantes. A eleição passada se reuniu, a equipe da gestão passada se reuniu, não comigo, porque eu não fiquei sabendo, e decidiu entre si que a setorial de artes visuais iria continuar com o mesmo representante para o pleno, o Davi Alexandrinsky, né? Bom, mas as águas foram rolando, e aí deixaram para o último momento para fazer esse anúncio. Fizeram, inclusive, de uma forma... Não foi o Davi que fez esse anúncio, não foi. De uma forma, assim, bem tosca, eu diria. E do qual eu não é que eu não me sinta representada, eu também tenho consciência do trabalho que o Davi faz. Eu também tenho consciência do quanto ele conhece o processo. Mas se estamos ali para um processo, para a legitimação de um processo eleitoral, então a gente também tem que primeiro considerar a possibilidade do processo eleitoral. Mas a necessidade de perpetuação do poder macho branco em artes visuais é uma coisa tão forte que passaram por cima disso e assim, como se não estivessem se atentando para o que estava acontecendo. Tinham mulheres negras, sim, porque nós fizemos campanha, sim, para que essas artistas, para que essas representantes, principalmente as pessoas daqui do norte da Amazônia, se candidatassem. Uma outra questão que eu vi não só na minha setorial de artes visuais, mas nas conversas, trocando informações com os outros amigos de outras setoriais, foi o grande número, a grande quantidade de pessoas brancas
que passaram a se declarar negras para ter direito à eleição por cota. Ora, eu passei a me perguntar, mas nós, do Conselho, nós não somos a representação de quem? Nós somos a representação do governo? Nós somos a representação da comunidade? Então, se eu sou representante da comunidade, eu não preciso passar a perna em ninguém tentando me eleger por cotas, porque eu sei que a minha comunidade vai me eleger. Algumas dessas pessoas não tiveram votos, tantos votos quanto outras pessoas tiveram. E participaram do processo porque foram eleitos por cotas. O que eu percebo é a falta de maturidade política para o diálogo, a falta de respeito com as nossas lutas, foi o que eu percebi. Assim, ficou muito evidente. E eu também não posso negar que tiveram pessoas que conheciam melhor o processo eleitoral, porque, inclusive, na gestão passada, eu passei por aquilo tudo sem compreender muito bem o que estava se passando, porque a questão burocrática disso é praticamente inalcançável para a maioria de nós. Também existe essa consciência, mas algumas pessoas têm essa consciência e também chegaram junto e também orientaram de uma maneira muito digna e muito correta. De modo geral, o que me incomoda é a manutenção da supremacia branca. Ora, eu lido com projetos, eu lido com trabalhos, eu lido com artistas que são oriundos de comunidades de terreiro, e as nossas lideranças, as pessoas que nos representam, não são líderes brancos, né? Nós somos representados por pessoas negras, e a maioria delas são mulheres. Assim. E eu posso te garantir que é um outro panorama, assim, que quando você chega lá, de fato, você não se vê representada. Então, assim, se é para ter uma representação séria da comunidade, entendeu? Da sociedade civil, eu quero estar sendo representada legitimamente. E foi para isso que eu fui para lá. Eu não fui para me candidatar, porque, inclusive, eu fui por acaso, porque o meu titular teve um problema de saúde e não pôde ir. Eu fui chamada de última hora, eu não me candidatei, eu já fui como delegada nata. E no frigir dos ovos, eu sei que o apartheid foi tão grande que eu senti, assim, muitos dos companheiros, assim, saírem da votação, não pedirem a titularidade por achar que não compreendem aquele processo. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Se por um lado o Conselho tem normas burocráticas que não nos alcança a compreensão, nós somos artistas, nós somos produtores culturais, nós temos atuação na sociedade civil. Por outro grupo de artistas, outro grupo de produtores, outro grupo de pessoas que também tem atuação, sendo de um outro panorama, de um panorama mais próximo do que seria o modelo de elite, que não é o nosso. Chegam lá, conhecem o processo, já estão devidamente articulados de quem eles vão eleger, né? Conseguem chegar lá na frente e, inclusive, dizer que não vai ter nem eleição, que já está escolhido, que vai ser o fulano, e vai arrumar uma mulher preta só para botar na suplência, só para cumprir as cotas. Alguém vai me dizer que isso não é sério? Então, isso é um problema muito sério. Tá errado. Tá errado.
A sociedade civil precisa ser representada de uma outra forma. A gente precisa ser visto de uma outra forma. Ninguém tem o direito de ir para lá para frente e desqualificar nossas lutas. Alguém desqualificou o discurso das artes visuais por artistas, produtores negros, ou pela visualidade afro-brasileira? Pontualmente dessa forma, não. Pontualmente dessa forma, não. Né? Mas o que eu senti no discurso desqualificante foi a repetição de tá garantido 30% para mulher, 20% para preto, o resto para pessoas normais. Outra fala muito presente nas falas de várias pessoas, eu não vou nem citar nomes, porque realmente a maioria das pessoas dessa grade, dessa galera que estava na outra gestão, eu nem conheço o nome dessas pessoas, assim, eu conheço um e outro, mas, enfim. Uma outra fala, assim, foi terrível, que foi, precisa ter maturidade para compreender que aqui, quem for eleito vai lutar por todo mundo, de uma forma igualitária. Então não interessa se é da Amazônia, se é do Nordeste, se é do Sul, se é branco ou se é preto. Aqui todo mundo tem que lutar igual, ninguém luta igual a ninguém. Ninguém luta igual a ninguém. Se não tivéssemos necessidade, não estaríamos lá. O que acontece é que, historicamente, nós não somos contemplados no nosso direito. Isso é básico, isso é cartilha básica da opressão. E eu não estou aqui ensinando beabá para ninguém. E eu não estou aqui inventando nada para ninguém. Para finalizar, acaba que eu fui eleita como titular. É bom a gente estar lembrando do porquê que a gente está lá, do porquê que a gente precisa estar lá, né? Bom, eu espero conseguir botar em pauta que a nossa situação, assim, só 4% da verba da cultura é destinada à arte negra, né? Como é que o MINC vai resolver isso? E como é que a gente vai conseguir dialogar de botar a arte negra do Brasil num patamar de maior respeito, a gente sabendo que está rolando uma matança todos os dias, né? Cadê os programas culturais de combate ao genocídio da juventude negra? Cadê os programas da área da cultura de combate ao problema da intolerância religiosa, que é um massacre afro-religioso? Então, assim, esse tipo de pauta, as pessoas precisam entender que as pessoas brancas não vão defender. Então, a gente precisa estar bem representado. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente está lá, né? Somos poucos representantes, mas a gente está lá e eu espero que a gente consiga dialogar com essas pessoas sem precisar ficar ouvindo o bom e velho desdém, respeitosamente. É isso. Resumidamente, é isso. Encerra-se agora mais uma transmissão da Web TV Azuelar. Diálogo com os delegados afro-brasileiros na eleição do Conselho Nacional de Política Cultural.